Então, continuando a parte 1 da nossa aula, quando esse menino introniza valores que é o amor que ele tem pela mãe e que é desenvolvido entre ele e a mãe é diferente do amor entre a mãe e o pai, ele sai do complexo de Édipo, porque aí estaria formado nele já o superego, que são os valores intronizados. O complexo de Édipo também acontece com a menina. No caso da menina, ela entra na fase fálica já com o complexo de castração. Por quê? Porque a menina não compreende o próprio corpo, ela não aprendeu sobre o próprio corpo. Segundo Freud, ela não tem conhecimento dele. Então, como a única coisa que ela percebe do próprio corpo que ela é diferente do menino, ou seja, a referência que ela tem é um pênis, então como ela percebe que ela não tem um pênis, ela tem aí o complexo da castração. E essa castração, ela é herdada da mãe, então é uma castração materna. E a partir de então ela passa a nutrir pela mãe sentimento de amor e ódio ao mesmo tempo, porque também ela compete com a mãe pelo amor do pai, também sem entender que o amor que ela tem pela mãe é aquele amor que ela desenvolveu lá no ID, lá na primeira fase oral, em que ela se sentiu protegida, segura nos braços da mãe que a amamentava. E em contrapartida, quando ela entra na fase fálica, em que a zona erógena é concentrada nos genitais e ela percebe que ela não tem um genital masculino, ela começa a competir com a mãe para o amor do pai nesse mesmo processo de complexo de castração. Bom, nesse caso aqui, temos uma outra situação que Freud vai falar. Quando a criança elege como objeto do amor, durante esse complexo de Édipo, que seria esse amor, que é essa disputa pelo genitor, seja do menino ou da menina, se esse progenitor que ele está lutando por esse amor é do lado oposto, ele tem uma escolha inconsciente pela heterossexualidade. Mas se nessa etapa do processo do complexo de Édipo, o progenitor que ele ama e que ele compete é do mesmo sexo, ele passa a escolher inconscientemente a homossexualidade. Isso é bem interessante em Freud. Bom, aqui, quando é instaurado o superego e ele é formado, tanto o menino como a menina saem desse complexo de Édipo, então eles saem dessa fase aí fálica e entra na fase da latência. Na fase da latência, a libido, ela não está mais numa determinada região do corpo, mas ela passa a ser direcionada para o mundo externo. Isso é interessante, por quê? Então, na fase oral, na fase anal e na fase fálica, toda essa libido ela é concentrada internamente para o mundo do indivíduo. Mas já na fase latência, ela vai para o mundo externo. Então, a criança se torna aqui, nessa fase, mais independente dos pais, e ela começa a voltar para os relacionamentos sociais. Então começa a surgir os grupos, os meninos e o grupo das meninas, né? Que passam a ficar juntos ali. E é essa fase que os pais têm que ter uma atenção, ou responsável pela criança, uma atenção redobrada, porque ela fica mais vulnerável à sedução do adulto. Por quê? Ela passa a ter mais interesse por outras. Ela não volta para o mundo interior, mas para o mundo exterior. Então, como ela vai para esses relacionamentos sociais e culturais, ela está buscando uma maior independência dos pais. E aí que você tem aí a historinha da Chapeuzinho Vermelho, né? Que é o lobo, ele pode vir atacar exatamente nessa fase aqui da latência, que seria para Freud essa formação de 0 a 6 anos de idade, porque nessa fase a criança passa a ter curiosidade pelo corpo do adulto. As meninas começam a reparar o corpo de uma mulher, começam a interessar pelos seios, né? Tem meninas que até usam sutiã, os meninos começam a interessar pelo corpo do homem, então eles ficam mais vulneráveis à sedução. E a fase genital, que é a última, o objeto erotizado não está no próprio corpo, mas ele é exterior ao corpo, ele é o outro corpo. E aí, quando o indivíduo alcança essa fase, eu tenho um adulto capaz de amar, de trabalhar, de lidar com a realidade. Mas, se ele não consegue chegar a essa fase equilibrando
todas as demais fases e entrar nessa fase genital, ele fixa em uma das outras anteriores e aí ele passa a ter dificuldades com a questão do trabalho, a lidar com emoções, a lidar com a ideia de família, com relacionamentos afetivos. Exatamente porque, possivelmente,